Eu titulei esta mensagem, quero compartilhar com os irmãos. Vimos ali gigantes. Gigantes. O que são gigantes? São pessoas altas, grandes, fora do normal. Nós estivemos numa igreja onde havia um jovem que era 2,5 metros, 2,5 metros tinha. Para mim ele era um gigante. Havia um pastor aqui no Brasil que media 2,2 metros. Também era um gigante. Mas aqui, a palavra que a Mari leu, está em Números capítulo 3, e ali fala quando o povo judeu ia rumo à terra prometida, alguns espias foram espiar aquela terra e voltaram completamente atemorizados. Sabem por quê? Era um lugar impossível de chegar até lá, eles falaram, porque ali haviam gigantes. Ali haviam gigantes. Gigantes são figuras de dificuldades que temos que enfrentar. As dificuldades são gigantes. À nossa frente existem centenas e centenas de gigantes tentando nos impedir de chegarmos a um objetivo, de chegarmos a um alvo. Gigantes à nossa frente. Numerosos são os gigantes diante de nós. Olhamos os gigantes atemorizados e achamos que eles são muito mais fortes do que nós. E acabamos sendo derrotados, nos causa medo. E como eu falei, isso, ficamos com adrenalina e fugimos, em vez de lutar. Tudo o que nos domina, torna-se o nosso escravo. E se nos domina o medo, somos escravos do medo. E se nos domina o pessimismo, somos escravos do pessimismo. Aquilo que nos domina, nos tornamos escravos. E isso é uma realidade. Sucumbimos diante dele, pois não sabemos enfrentar. Em vez de enfrentar, em vez de lutar, nós desistimos. Nós fugimos. E fugimos dos gigantes. Se olharmos para Deus, podemos avançar, pois Ele promete estar conosco. Eis que estou convosco. Mas a nossa reação é de fuga. Pergunto, amados, quais são os gigantes que você está enfrentando neste momento? Todos nós estamos enfrentando um grande gigante, que é essa pandemia. Mas além desse grande gigante, temos outros gigantes que têm causado desemprego, doenças, depressão, abandono, tragédia, contas a pagar, rejeição, incapacidade, medo. Enfim. São tantas as dificuldades que nos causam medo. E isso nos domina. Isso nos domina. O sintoma de ver gigantes. Qual é o sintoma ou são os sintomas de ver gigantes? O povo de Israel, diz a Bíblia, que espiaram a terra prometida por 40 dias. E sabem lá, quando olharam a terra, viram muitas coisas boas. Cachos de uvas enormes, romãs, figos, leite, mel, coisas boas. Mas a maioria dos espias preferiu enaltecer a adversidade e comentar:
As cidades são fortificadas e muito grandes. Também ali vimos gigantes. Enalteceram as dificuldades, porque dominava nas suas mentes as dificuldades. Sabiam que Deus havia prometido a terra. E Deus havia feito uma descrição da mesma, como ela era. Porém, estes homens duvidaram das promessas de Deus, porque o medo foi maior. A incredulidade sempre vê impossibilidade quando estamos incrédulos. Não conseguimos enxergar. Quando estamos com medo, não conseguimos enxergar a realidade. Ou vemos a realidade distorcida. Como hoje em dia muitos veem a realidade distorcida. Olhamos para a circunstância, para os obstáculos e não para Deus. Olhamos para o lado errado, para os gigantes que estão em nossa frente. Porém, disse que havia uma pessoa chamada Caleb, mas também Josué. Mas Caleb tomou em frente do povo e ele disse o seguinte: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque prevaleceremos contra ela. Este homem era um homem de fé. Não se deixou dominar pelas circunstâncias adversas, mas ele confiou em Deus. Outros continuaram a reclamar, dizendo: a terra que consome os moradores, somos como gafanhotos a seus olhos. Sabe, amados, os gigantes na nossa frente produzem o seguinte: a primeira coisa que produz os gigantes, a dificuldade em nossa vida, produz senso de fraqueza. Nos sentimos fracos. E eles disseram: não poderemos subir. Fraqueza. Às vezes temos a tendência de ver somente os obstáculos, as dificuldades, agindo exatamente como os espias que influenciaram negativamente ao povo. Senso de fraqueza. E eles disseram: não podemos ver eles não podiam ver as uvas, as romãs, os figos, o leite, o mel. Mas eles preferiram observar apenas os gigantes e as fortificações do adversário. Eles anularam a palavra e o poder de Deus e só enxergaram obstáculos. Sentem-se fracos, impotentes, incapazes diante dos gigantes. Os gigantes, as dificuldades também, irmãos, produz complexo de inferioridade. Produz complexo de inferioridade. Eles disseram: porque eles são mais fortes do que nós. Quantas vezes nós falamos: ele sabe fazer melhor do que nós. Eu não quero fazer, que o outro faça, sabe fazer melhor do que nós. E eles disseram: as cidades eram fortes. Mas sabe uma coisa? Deus é maior. As muralhas eram altas, mas Deus é um Deus altíssimo. Os gigantes eram fortes, mas Deus é um Deus todo-poderoso. A fé, amados, olha para Deus e vence as dificuldades. A incredulidade vê as dificuldades e duvida do poder da palavra de Deus. Hoje nós podemos ver com o que está acontecendo ao mundo, pessoas de fé e pessoas que veem somente, que vivem na incredulidade. Dois tipos de pessoas. Em quais de nós nos encaixamos? Pessoas de fé ou pessoas que vivem incrédulas? Que estão retrocedendo, que estão fugindo. O gigante produz desespero e desânimo também. Eles disseram:
e diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra. Quer dizer, não temos vontade de continuar, eu quero desistir. Quando temos um problema, quantas vezes, por mim chega, não quero mais. Isto é desânimo, nos desanimamos diante das dificuldades. Os gigantes, irmãos, também produzem uma baixa autoestima. Porque eles disseram, éramos aos olhos deles como gafanhotos, como um inseto pequeno. E sabem vocês que esses homens que subiram eram líderes, eram os maiores líderes do povo judeu, eram pessoas nobres, mas se encolheram e disseram, nós somos gafanhotos. Se sentiram como gafanhotos, só os gigantes. Eles eram filhos de Deus, mas se compararam a insetos. Estavam com a autoestima arrasada ao ver gigantes. Amados, os gigantes também produzem em nós uma visão distorcida da realidade. Sim, eles disseram, eles são gigantes e nós anões. Eles são fortes e nós somos fracos. Eles são muitos e nós somos poucos. Eles vivem em cidades fortificadas e nós no deserto. Eles são guerreiros e nós peregrinos. Sentiram-se indignos, sentiram-se fracos. Por quê? Porque a sua visão estava distorcida. É a mesma coisa que a sombra. A sombra muitas vezes parece maior ou é maior que a realidade. Sim. E quantas vezes nos sentimos assim? Vemos gigantes, vemos dificuldade, mas vemos distorcidamente. Nos sentimos tão pequenos diante disso. Os efeitos que produzem a dificuldade, os gigantes. Sabe, amados, que a nossa vida nós podemos contagiar as outras pessoas. E isso aconteceu com eles. Contagiaram e conduziu ao povo ao desespero. O contágio, irmão, pode desesperar. Se eu me rindo, se eu fracasso, se eu tenho medo, posso contagiar a outras pessoas. E diz a Bíblia que todo o povo chorou, porque se sentia incapaz, porque só viram impossibilidades e não as possibilidades de Deus. Ficaram esmagados e desesperados, não encontraram saída, não viram uma solução. Olham para o inimigo e se veem como gafanhotos e choram, sendo nobre, sendo líderes, sendo pessoas que Deus queria usar. Uma outra coisa, irmãos, os gigantes contagia e produz o povo a murmuração. Sim. O povo, em vez de se voltar para Deus, se volta contra Deus. Hoje nós vemos. Por que Deus deixa acontecer tudo isso? Deus não é bom, dizemos. Em vez de ver Deus como libertador, vê Deus como um opressor. O gigante leva à ingratidão. Eles disseram, antes tivéssemos morrido no Egito, onde estavam escravos. O povo se esqueceu do livramento, das vitórias que Deus lhe dera. E o gigante levou um atrevimento contra Deus. Usaram, o acusaram, insultaram Deus. Disseram que Deus era o responsável de toda aquela crise.
colocaram a culpa a Deus. Será Deus responsável do que está acontecendo? Será Deus responsável por minha situação? Será Deus responsável pela minha crise? Não, amados irmãos. O responsável sou eu. Porque tomei decisões contrárias à vontade de Deus. A dificuldade leva à incredulidade. Não seria melhor voltar para o Egito, voltar à escravidão, voltar para o mundo? Não há nada que entristece mais o coração de Deus, é isso, irmão, do que ver o seu povo desejoso de voltar para o Egito. Quantas e quantas pessoas um dia se converteram, um dia aceitaram a Cristo, um dia declararam que Deus ia ser o seu Senhor da sua vida. Hoje voltaram para o Egito, hoje estão no mundo. Isso entristece muito ao Senhor. Por quê? Porque não conseguiram lutar contra um gigante. Porque eles, em vez de lutar, eles fugiram. Porque viram incredulidade. Levou também esses homens à rebelião. Isso queriam outro líder. De volta para o Egito. Rebelaram-se contra Deus. E levou também ao medo, irmãos. Sabem que o medo altera as situações? O medo altera as situações. Sabe que o medo vê fantasmas? Quando estamos com medo, vemos coisas que não são realidade. Isso aconteceu com os discípulos no mar da Galileia. Eles disseram, vemos fantasma, vi fantasma. O povo viu os inimigos como gigantes. O povo se viu como inseto. O povo se amedrontou e viu a alteração da situação. Quantas vezes também acontece conosco, nós vemos que as coisas demasiado grandes para nós. Então, o que fazer? O que fazer se vemos gigantes à nossa frente? Uma coisa, irmãos, sabemos, não adianta nós discutir. Não adianta nós brigar. Não adianta nós argumentar. Não adianta nós fomentar o ódio, jogar a culpa um ao outro, espalhar boatos, nada disso. É preciso quebrantamento. É preciso quebrantamento, é preciso humilhar-se diante do Senhor e dizer, Senhor, preciso de Ti. Firmar-se na verdade de Deus. Amados, não devemos ser levados pelos comentários, pela crítica, pelo desânimo. Devemos nos fixar no que Deus diz, no que Deus falou. No que a sua palavra diz que eis que estou convosco até a consumação do século. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Como vencer gigante? Como? Caleb disse, se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós. Quando Deus se agrada de nós, tenha certeza que somos imbatíveis. O Senhor é conosco. A nossa vitória não depende da nossa força, das nossas possibilidades, da nossa estratégia. Mas a vitória depende da presença de Deus em nossas vidas. A vitória depende se deixamos Deus governar, dirigir, agir em nossas vidas.
A única condição de vitória é deixar a rebeldia. Deixar o ego, deixar o eu. Sim. A oração de Moisés evita um desastre. Moisés disse que suplica a Deus em favor do povo. E Moisés ora preocupado. Luta para que Deus seja exaltado. Luta para que o povo exalte a Deus. E sabe uma coisa? Deus traz livramento. Deus trouxe livramento. E Deus traz livramento ao que creem. E Deus ajuda a passar os gigantes da vida para aqueles que creem. Eles viram então os prodígios de Deus. Houve uma mudança de pensamento, houve uma mudança de atitude, houve uma mudança nas suas vidas. Por quê? Porque se quebrantaram diante de Deus, porque deixaram que a presença de Deus dominasse suas vidas. Então Deus mudou o rumo da viagem dele. Deus, irmãos, quer mudar o rumo das nossas vidas. Não há vitória onde há desobediência. Não há presença de Deus onde as pessoas se desviam. Não há Deus se nós queremos levar a nossa vida como queremos. Deus não abençoa o povo que desobedece. A incredulidade, amados, nos impede lutar. A incredulidade nos impede vencer. A incredulidade e o medo nos afasta de Deus. A incredulidade, irmãos, faz tudo isso. É hora de desafiar os gigantes das nossas vidas. Desafiemos os gigantes das nossas vidas. Deixe de lado a incredulidade. Confie em Deus. Tenha a presença de Deus na sua vida. Temos que deixar, amados, de ouvir vozes do pessimismo, da incredulidade, mas escutemos as vozes que Deus está conosco, das promessas de Deus em nossas vidas. Mudemos de foco, mudemos maneira de ver as coisas. Gigante sempre haverá. Medo sempre teremos. Adrenalina sempre teremos. Mas essa adrenalina é para lutar? Com fé? Ou para fugir? Incrédulos que as coisas acontecem. E sabe uma coisa? Tudo isso não depende do marido, da esposa, da família, da igreja, do pastor, de Deus. Depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós em particular. Como estamos para enfrentar os gigantes da vida? A luta, com fé e com a presença de Deus. Amém? Oremos. Obrigado, nosso Deus e Pai Celeste, por mais este momento que podemos estar na Tua presença. Obrigado, nosso Pai, porque a Tua palavra sempre é clara e precisa para nos animar, para nos confortar. E saber, Senhor, que Tu estás conosco, que Tua mão está ao nosso lado para nos levar por veredas que ainda não conhecemos. Sabemos, Senhor, que o futuro muitas vezes é difícil. Mas se Tu é conosco, quem será contra nós? Te peço, Senhor, que possas estar nos ajudando a cada um de nós que está nesta noite. E aquelas pessoas que não estão, aquelas pessoas que talvez vão escutar esta mensagem. Ajuda, conforta os corações. Porque sabemos, Senhor, que Tu queres nos abençoar. Que possamos, Senhor, ter uma semana abençoada. E com fé, lutar
e conseguir e dizer: se Deus é conosco, quem será contra nós? Muito obrigado, nosso Deus, pela tua presença em nossas vidas. Em teu nome que oro, que Cristo Jesus. Amém. Amém.